Calvário de Libertação, segunda parte, capítulo 4. O amor que enfloresce as almas nobres enfurece os homens mesquinhos. O sofrimento, forja acionada pelos Hércules da evolução, encarregada de modelar os caracteres nobres no metal, dificilmente maleável dos sentimentos humanos, consegue domar os impulsos selvagens e plasmar os instintos desarvorados, as engrenagens que alam o ser para as vitoriosas arremetidas da angelitude. Rigoroso disciplinador, submete os temperamentos idômitos, vencendo-lhes todas as resistências até o extenuamento, após o que trabalha febrilmente os destroços, arrancando o meigo querubim que jaz latente para o ministério da plenitude espiritual. Os sentimentos nobres inspiram o ideal da beleza, fomenta a solidariedade, impregna de estesia, dulcifica ao embalo das renúncias que se impõem, alçando-os aos píncaros da harmonia mediante a superação deles. O sofrimento que tensas coloca as cordas da sentimentalidade, permite que os artistas transcendentais tanjam esse violino precioso que o homem dócil se transforma, a fim de que a música divina se espalhe pelo mundo em carência, convidando a harmonia superior. Criatura alguma passa pelos caminhos terrenos sem conhecer-lhe a cáustica presença, que decanta as imperfeições ou prova-lhe o ácido comburir com que se purifica das gangas e impurezas que lhe afeiam a intimidade. Seu rude cinzel despedaça às vezes o granito da vontade forte, a fim de arrancar do seio onde dorme a estátua perfeita, enriquecida de forma elegante, grácil. Incompreendido, malsinado, prossegue o ministério, haja tumulto, rebelião ou se manifeste o entendimento. Mãos modeladoras da virtude e do amor por excelência, toma o barro imundo das paixões e o transforma em delicado grau para o doce licor da felicidade. Os que o infligem aos outros não lhe escapam a companhia, quantos o programa para submeter as massas dobram-se por seu turno sob o seu impositivo. Aqueles que o determinam como única solução nas suas atitudes arbitrárias sofrem-lhe a constrição. Não tem qualquer pejo, já que convive no casebre como em palácio, ao relento ou sob dosséis de cetins e casimiras finas. Apoia-se nos fracos morais e combate os poderosos. Faz-se o mesmo nas vítimas das guerras infames e nos seus triunfadores apressados. Segreda sua presença na alma delicada do esteta e grita seu domínio na insensibilidade do bruto. Submete todos num dia ou no milênio, logrando o desiderato de mudar a face escura da individualidade, até que esta possa refletir a pungente luz do bem nas avançadas regiões da liberdade plena. Nossa personagem suportava o estridular do sofrimento, macerando-a física e moralmente, nela esculpindo as asas de anjo que deveriam sair das grilhetas com que imobilizara seus inimigos na hediondez onde os tornara réprobos. A escada da ascensão dos seres faz-se pavimentada com o material de sua reabilitação, arrancando as jazidas do passado, escabroso para o roteiro do futuro feliz. A presença da tragédia nos redutos de dores coletivas torna-se rápida, cedendo lugar aos novos insucessos que superam os anteriores num ir e vir constante. Hoje bate às portas de um tugúrio. Logo concluiu seu estágio para um novo rumo doutro, numa sucessão surpreendente. Por um instante, todos se unem nas mesmas lágrimas, para logo depois se agredirem nas mesmas acusações, emanando-se em novas dores.
Comete-se um crime ab irato, nota 26, no impulso de cólera humilde. Salva-se uma vida, doando a própria sem refletir no gesto. As ocorrências têm um curso naturalmente. Agora um fato choca, repete-se, torna-se natural. É a facilidade de adaptação do homem, até mesmo com o que o desarvora num instante para logo fazer parte do seu cotidiano, sem o que sucumbiria nos primeiros tentames. Com a mesma rápida ebulição com que o estrugiu no conglomerado do bairro o assassinato dos senhores Trampa, os comentários cessaram, dando lugar aos problemas habituais, caindo no ouvido, no esquecimento, ficando o drama da jovem mãe sem amparo nem possibilidade de sobrevivência à mercê da goela escancarada da prostituição que vicejava no paú onde se alojava. Indivíduos inescrupulosos se omiziam sob o teto da ignorância e da indolência de mulheres igualmente responsáveis, denegrindo-as mais, arrastando-as pelas sendas das escabrosidades morais, a soldo, a princípio de minguadas moedas para logo depois serem arrojadas ao comércio nefando com que passam a sustentar os pérfidos poltrões que as exploram. Antes que lhe caíssem nas garras impiedosas para sofrer-lhe a constrição destruidora, Dona Maria Leonor manteve demorada entrevista com Viviane, alertando-a quanto aos perigos que a espreitavam na sordidez do local onde viviam. Movimentou a aquisição de um emprego doméstico humilde e digno, em cujos resultados poderia educar o filhinho. A alma sob sua tutela, dependência que a divindade lhe concedia temporariamente para o milagre do amor no processo da evolução. Propôs-se atender a criança no seu domicílio de início, enquanto ela alugaria seus serviços em algum lar na cidade, até que lograsse levar o pequenino para o local de trabalho, se viesse a conseguir um emprego. Esclareceu-a de que sua opção definiria o próprio futuro do filhinho, cabendo-lhe a felicidade da escolha naquele momento. A doçura e energia da dedicada senhora produziram um favorável entendimento na aturdida mulher, que se prontificou a aceitar a sugestão e sair de imediato à procura de labor. Por experiência, a costureira sabia que o amor e a bondade são as molas que acionam o mundo, apesar de ainda escassearem. Todavia, há muito amor e bondade que aguardam apenas estímulo para que desabrochem. O botão da flor, prenhe de perfume, espera o calor do sol para arrebentar-se em realização. Se você se fizer digna e credora de confiança para com seus patrões, conquistá-lo-ás, argumentou Lúcida, e eles retribuirão o seu devotamento, permitindo que o seu filhinho passe a viver com você no local do trabalho. De começo, engaje-se num serviço que a libere para estar com o neném à noite, a fim de que não se afrouxem os laços de amor, nem se deteriorem os vínculos do dever. A bondosa senhora tinha visão a respeito da fragilidade humana e de como os vapores da ilusão entorpecem o discernimento e embriagam com sonhos impossíveis, afastando a criatura dos deveres retos. Ficou concertado que seriam tomadas providências a fim de que o pequeno Rubens não viesse a sofrer desnecessárias agruras ante o desempenho da genitora em conferir-se vida honrada. Não raro, muitas vidas se decompõem nos abismos morais da insensatez e da perversão por lhes faltarem diretriz e orientação. Malgrado o impulso do bem seja inerente a todas as criaturas em sua generalidade, somente poucos o identificam e se sobrepõem forças por vivê-lo. Para cair, basta deixar-se. Para erguer-se ou para prosseguir de passo firme, são necessários muitos esforços contínuos, decisão irreversível, coragem persistente. O comum, normal, é a tácita aceitação de todos
ante o que denominam socialmente nas altas esferas como péché mignon, nota 27, pecadilho, fraqueza insignificante. Fresta moral que se converte em sorvedouro para as quedas brutais nos abismos da degradação. Um bom conselho, um alvitre otimista, um convite ao dever nunca são demais, sempre encontrando receptividade, principalmente quando a incerteza, a dubiedade impedem a diretriz a definir. O tempo premiaria Viviane, que se dispunha a empreendimento relevante, exercendo seu lugar de pessoa digna no contexto social. O pequeno Rubens ficaria com a costureira e seus filhos. Almiro já era um garoto de 8 anos, frequentando o grupo escolar nas proximidades. E Agenor, com 6, recebia da atarefada genitora a orientação sobre as primeiras letras e a identificação dos algarismos, facilitando a tarefa da educadora pública. Aqueles dias escasseavam os jardins de infância, muito importante na criação de hábitos dos pequeninos educandos no processo de formação de sua personalidade. Dóceis, as crianças Matoso eram um verdadeiro exemplo de bom procedimento e cuidadosa educação, respondendo ao devotamento materno com dedicação, auxiliando-a nos pequenos quefazeres do lar, desde a desencarnação de Dona Arminda. Cientificados da decisão materna, prontificaram-se a atender ao irmãozinho espiritual, enquanto se tornasse necessário, o que muito alegrou a senhora, que os instava ao bem incessante, lecionando para eles a excelência da caridade, levando-os, quando de alguma incursão de socorro, a fim de que se exercitassem no culto dos sentimentos nobres e das virtudes. Afinal, fazer o certo ou o errado é decorrência do hábito, pelo exercício a que se amolda a personalidade. Nesse cometimento, o ministério de atender as gestantes pobres prosseguia sem qualquer dificuldade. No transcurso do tempo e sob a orientação de Cecília, e agora também orientada por Arminda, ela se adestrou, conseguindo feitos expressivos vitoriosos. As informações dos seus atendimentos saíram do estreito gueto de miséria e passaram a circular entre as demais pessoas das ruas próximas, alongando-se até a cidade. Surgiram as primeiras clientes menos sobrecarregadas de problemas financeiros. Nossa, a Cochos não se utilizava dos serviços em caráter de profissionalismo para os que não podiam retribuir. As primeiras novas clientes alegou a escassez de tempo e as dificuldades de locomoção, em considerando a distância a vencer, caso tivesse que atender na urbe, o que era verdade. Além disso, não se considerava capacitada para experiências mais difíceis ou para as surpresas que ocorrem a miúde, exigindo habilidade e conhecimentos acadêmicos. Buscava excusar-se quanto possível. Todavia, como se os bons fados conspirassem, outro acontecimento no mesmo campo veio trazer-lhe maior soma de responsabilidade. Uma cliente do Dr. Hernandes, obstetra e proprietário de um dos hospitais da cidade, o mesmo que negara assistência a Viviane porque esta não lhe pudesse retribuir os serviços profissionais, que recebera cuidadoso acompanhamento durante todo o período de gestação, como já estivesse ultrapassado o período previsto para o parto, dele recebeu a notícia de que se fazia necessária uma intervenção cesariana, apavorando-se e exigindo que o esposo fosse buscar Dona Maria Leonor. Les on-dit, nota 28, os boatos. A força dos boatos exagerava, naturalmente, os recursos da modesta servidora, adornando-a de excessivos prodígios que não correspondiam à verdade. Esclareciam uns que a sua simples presença mudava o estado de uma problemática de parto,
Informavam outros que o seu toque possuía uma ação curadora. Diversos ainda afirmavam que ela jamais perdera um caso ou uma febre, nem sequer atacara uma das suas puérperas. Não é fácil carregar a auréola de santo ou de prodígio, tanto quanto muito pesa a acusação de maldito, o epiteto de endemoniado sem selo. Solicitada pelo cavalheiro ansioso que lhe bateu à porta, a fim de que fosse atender a esposa, após tomar conhecimento dos fatos precedentes, recordou-se de Viviane e, com justos receios, escusou-se atendê-la, alegando dificuldades de locomoção e outras que o visitante foi solucionando à medida que se faziam apresentadas. Sem alternativa, prometeu visitá-la logo fosse possível. No íntimo, anelava em favor de uma solução sem a sua presença. O distinto cidadão saíra procurá-la por causa das informações da própria Viviane, que trabalhava como serviçal no seu lar e que minudenciara o seu caso ao ver aflito o patrão. Tais foram as referências igualmente fornecidas por outras pessoas distintas que ele não titubeou na conjuntura, indo pessoalmente solicitar ajuda a Dona Maria Leonor. Naquela mesma noite, porém, o senhor retornou, não escondendo a aflição e o desespero. Minha mulher passa mal, explodiu ansioso. O médico deseja operá-la enquanto ela se recusa. Crê que morrerá na mesa cirúrgica. Seu estado é desesperador. Suplica pela sua presença. Estou com o automóvel à porta. Por Deus, senhora, atenda-nos. Não posso assumir tal responsabilidade, cavalheiro, repostou a humilde comadre. Sou apenas uma prática, uma auxiliar, alguém quando não existe ninguém. Confesso-lhe meus receios. Assumo a responsabilidade por qualquer consequência. Sou pai e esposo. Posso avaliar os riscos. No entanto, não tenho alternativa. É uma caridade. Ao menos persuada minha esposa a atender o médico, já que ela confia desesperadamente na senhora. Santo Deus, quanta responsabilidade! Lutando contra os escrúpulos pessoais, o que era perfeitamente justo em considerando a sua condição de não habilitada legalmente para o exercício que se lhe impunha, e apiedada da situação, Dona Maria Leonor sentiu a angústia daquele homem em pranto e o drama da sua atormentada esposa no grave momento. Abstraiu-se do ambiente nas asas da oração, entregando-se nas mãos do Altíssimo. Eis aqui a vossa serva, fazei de mim instrumento do vosso amor, balbuciou resignada. Não saíra do enlevo da prece quando se sentiu dominada por estranho vigor e confiança que lhe adivinham da esfera da imortalidade, ouvindo na acústica da alma as instruções ditadas por Cecília quanto às providências a tomar, inclusive a orientação do medicamento injetável que se fazia necessário. Recompondo-se, pediu licença para apresentar algumas recomendações ao filho mais velho. Tomou a modesta valise com alguns parcos instrumentos e anuiu em segui-lo. Pelo caminho, passaram numa farmácia para aquisição do remédio, por fim, demandando ao lar. Tratava-se de uma ampla e confortável mansão da classe rica, que de imediato constrangeu a pobre senhora. Tudo transpirava bom gosto, facilidades econômicas, posição de relevo. Móveis, tapetes e cortinas de apurada qualidade faziam destacar pinturas, porcelanas e estatuetas originais em função de adorno bem distribuído. A alcova ampla, rasgada por largas janelas, resguardadas por cortinas leves, o largo leito de madeira esculpida e reluzente em tom negro, harmonizando com o dossel de seda escarlate que caía, drapeada a meia altura. Várias empregadas davam assistência à senhora ansiosa, inquieta, que o descontrole emocional atormentava. Dona Maria Leonor lhe comovia-se com alguma dificuldade, tendo em vista as dores que se lhe impunham, não obstante suportáveis.
acercou-se gentil apresentada pelo esposo à dama, que não ocultou o alívio que passou a experimentar incontinente. A recém-chegada solicitou que se retirassem as pessoas desnecessárias, ficando acompanhada pela genitora da anfitrioa e uma auxiliar para alguma ajuda. Procedeu o cuidadoso exame, enquanto se mantinha em atitude interior de sintonia espiritual. Os seus centros psíquicos dilatavam-se, favorecendo-lhe a percepção paranormal com que se ligava a entidades benéficas que se encarregam de repartir amor em toda parte. Não concluíra as observações quando experimentou a agradável sensação que a dominava, características dos fluidos salutares e superiores de Cecília, cuja figura hierática se lhe delineou na tela mental a comandar-lhe as atividades do momento. Também não lhe passou despercebida a querida Arminda, vigilante e operosa, como auxiliar dedicada da mensageira espiritual. Telecomandada, preparou a seringa e aplicou o conteúdo medicamentoso, alentando a senhora a que se deixasse ficar em relaxamento, sem expectativa, auxiliando o organismo na desincumbência do seu sagrado mistério. Convidou os presentes a uma oração silenciosa, após o que, otimista, deu início a uma conversação edificante, amena de que todos pudessem participar sem qualquer afetação ou constrangimento. À medida que o medicamento agia, a maquinaria orgânica reagiu favoravelmente, como que por milagre, aumentando a dilatação do colo uterino, enquanto as contrações para a expulsão do feto, que corrigiam a posição na madre, se faziam rítmicas, contínuas, produzindo júbilos gerais e os compreensíveis sofrimentos na puérpera. Menos de transcorridos 3 horas após a sua chegada, e já se encontrava ao lado da mamãe o saudável garoto a dormir, trazendo felicidade para toda uma família expectante. O genitor não se furtava à explosão dos risos, exagerando seu entusiasmo. Como era habitual, à época, a acolcheuse ficou de retornar, acompanhando a criança nos seus primeiros dias de vida, e a senhora até que se encontrasse em perfeitas condições. O acontecimento foi um rastilho de pólvora aceso no então Café Society, a que pertencia a dama ditosa. Todas as pessoas queriam conhecer a excelente senhora e tê-la entre os amigos de sua roda para alguma emergência. O fato mais surpreendente teve lugar quando o pai feliz perguntou-lhe quanto montavam os seus honorários. Declinando de receber qualquer contribuição, Dona Maria Leonor explicou de que de profissão era somente costureira, atendendo naquele mistério fortuitamente por amor, sem outro interesse. Eu, porém, a posso remunerar regiamente, propôs-lhe o senhor Gutenberg Lustosa, próspero engenheiro civil, descendente de abastada família. Uma soma expressiva não é retribuição digna do bem que a senhora nos fez. Declino de qualquer benefício, senhor, respondeu com humildade sincera. Para mim tem sido um grande prazer receber a honra do seu lar e servir pessoas distintas como esta família. Mas a senhora, os seus filhinhos, têm necessidade que o dinheiro poderá suprir, insistiu sensibilizado. Desculpe-me teimar contra os seus princípios. Sucede que, beneficiados como temos sido, é uma satisfação mais do que um dever retribuir-lhe com pouco do muito que nos ofereceu. Conceda-me então o favor da amizade da sua família. E sorriu humilde, superando-se a si mesma. Só o amor retribui com alta significação a grandeza de um ato de amor. O casal Lustosa estava sensibilizado. Ainda existem casos desses no mundo egoístico de hoje? Pensou o engenheiro sem compreender. Os interesses menos nobres campeiam vitoriosos. A astúcia abraça a desonestidade em luta contra o equilíbrio.
As ações de bondade aparente disfarçam jogos inconfessáveis. No entanto, aquela sofrida mulher se permitia servir por amor, ajudar por prazer, dedicar-se a alguém sem receber ou anelar nada em troca. A senhora Lustosa beijou-lhe a destra, elucidando que o seu seria a continuação do lar de Dona Maria Leonor, inteiramente à sua disposição, enquanto o engenheiro Gutenberg se dispôs a conduzi-la de volta. Haviam-se passado 5 dias desde a noite da aflição caridosamente socorrida. A bondade exercida com desinteresse imediatista penetra como lição viva naqueles que são aquinhoados com a sua dádiva. A família Lustosa não esqueceria o exemplo que lhe tocou os sentimentos, vivendo os padrões do prazer vigente e, embora as vinculações com um meio egoísta, caracterizava pelos princípios que dignificam o ser humano. Alguns jaziam adormecidos, aguardando o despertamento, enquanto outros frutesciam por espontâneo eclodir de vitalidade. Aquela renúncia fora motivação para o desencadeamento de deveres naturais que pareciam, em face do inusitado, com altas expressões de altruísmo. De qualquer forma, a cega do bem são as flores da alegria. O engenheiro e a senhora Lustosa, sabendo do esforço de Viviane para manter-se digna e com sacrifício atender o filhinho, que passava os dias sob a custódia de Dona Maria Leonor, resolveu convidar a servidora a trasladar-se em definitivo para uma pequena casa no amplo terreno da mansão, trazendo o filhinho para sua companhia, retribuindo desse modo uma parte do benefício auferido àquela que os encaminhara à costureira, enquanto lhe diminuíam ao mesmo tempo a soma de responsabilidades e a carga de preocupações. Como consequência, o ato nobre tocou profundamente os interessados, que foram surpreendidos com larga doação do concurso fraterno. Há no mundo muito amor que aguarda ser despertado, a fim de realizar o mistério para cujo fim se destina. No labirinto dos jogos da ganância, repontam vezes outra as expressões de nobreza, que se envergonham de disputar lugar na ribalta das sensações. Desde que se levantem os ideais intemeratos, outros se erguem em coro, comprovando a divina providência do homem igualmente fadado à luz. Simultaneamente à divulgação dos dons da intermediária da esperança, chegaram os apelos ao mercantilismo, os convites ao desvio, a apresentação das vantagens que entenebrecem o coração. O Dr. Hernandes, sentindo-se frustrado e prejudicado pela segunda vez, em face da interferência da humilde parteira, buscou-a no seu próprio lar, apresentando-se e indo direto ao assunto. Pretendo contratar os seus serviços para aplicá-los no meu hospital, propôs sem preâmbulos. Dona Maria Leonor, que lhe conhecia a fama, graças ao Les Ondits, de homem impetuoso e apaixonado, procurou com humildade declinar da honra sem lhe ferir os brios. Deve haver um equívoco, caro doutor, contrapôs ela, em torno da minha pessoa. De profissão, eu exerço a arte modesta de costureira, não possuindo outra atribuição que me faculte prestar serviços no hospital, exceto na faxina ou em labores equivalentes. A senhora, revidou ele, segundo me informaram, é uma bem dotada obstetra prática, que apesar de não diplomada, vem conseguindo resultados surpreendentes na profissão. Como disse, permito-me repetir ao doutor que não exerço outra atividade remunerada. Quando solicitada e as circunstâncias me permitem, ofereço minha insignificante colaboração a pessoas muito pobres daqui desta área mesma. Fez um amplo gesto com o braço e mão distendido,
sobre abraçar a sofrida região onde operava. Não me venha com modéstia dispensável, porquanto estou bem informado da ocorrência no lar do engenheiro Lustosa, cuja esposa é minha cliente. Não me houvesse dito o amigo com riqueza de detalhes sobre a sua interferência por ocasião do nascimento do seu rapaz, eu concluiria por mim próprio considerar saber das dificuldades para um parto normal, já que eu lhe acompanhara todo o período da gravidez. Não se justifica a sua escusa sob a alegação apresentada. Insisto no meu convite. Não tenho condições técnicas nem saúde física, bondoso doutor. Tenho sido acometida nos últimos anos de dolorosa e pertinaz enfermidade que muito me martiriza, ameaçando-me em prazo médio com uma paralisia total. Não lhe tomarei todo o tempo. Reservar-lhe-ei alguns dos meus muitos casos e a remunerarei compensadoramente. Agradeço-lhe sensibilizada a tanta nobreza de sentimentos. No entanto, não disponho de recursos técnicos que me induzam a aceitar essa grata responsabilidade. Além disso, tenho as 2 crianças em idade que me exigem assistência, não tendo como deixá-las a sós. Ora, com o que lhe pretendo pagar, a senhora poderá transferir-se deste ambiente sórdido para um lugar respirável. Ele olhou em derredor, fitando os casebres fronteiriços e as crianças misérrimas que se encontravam na rua, se é que aquilo poderia ser chamado de rua. O doutor se equivoca outra vez. Este é o meu meio, a casinha é própria e todos me respeitam. Nunca fui molestada por vizinho algum. Deve ser por medo. De quê, doutor? Ora, a senhora deve passar por feiticeira, graças à sua técnica de embuste, que eu gostaria de estudar para desmascarar. E se os seus proclamados dons são verdadeiros, desejo utilizar-me deles, orientando-o a como aplicá-los de forma proveitosa. Rogo ao doutor o favor de deixar esta casa. É pobre, é honrada, pois saiba que aqui ninguém me teme, nem nunca me explora. Carregou o acento na palavra. Nesse pântano, talvez abjeto, onde vivem muitas criaturas de Deus, há dignidade que escasseia noutros lugares e pessoas. Ele quis reagir, mas se sentiu impossibilitado. Aquilo lhe parecia a presunção dourada, uma extrema humilhação. Não pôde arredar-se. Ela continuou. Os meus são os dons da compaixão pela dor alheia, que são raros naqueles que ganham para curar. Da caridade fraternal, que supre de amor o que o conhecimento não pôde oferecer. Da solidariedade humana, que nós devemos uns aos outros, não nos negando ao compromisso de servir quando faltem as moedas miseráveis. Da dedicação desinteressada, cuja ausência gera crimes e é fator de muitos males. São os dons do Evangelho de Jesus, de que o mundo necessita, e os que poderiam esparzi-los se negam, fechando-se nas suas prisões reluzentes, onde também se estorcegam em dores, sem o lenitivo de presença afetuosas. Fez uma pausa, dominada por inspiração superior, para logo concluir. O Pai de misericórdia faz-me perceber a presença e receber a ajuda de seres espirituais que sobreviveram à morte. Não entendo esse mecanismo, nem me parece importante sabê-lo. Tenho sido aquinhoada com esse concurso poderoso, que reconheço não merecer, e é para manter a limpidez e santidade dessa concessão que não exerço o profissionalismo ultrajante, nem faço alarde deles. Se se trata de bruxaria, não sei. O que sei é que eles vêm de Deus. Pois esteja certa, conseguiu ele articular, furibundo, pondo-se de pé.
de que eu a processarei legalmente por intromissão no meu trabalho, por prática de curandeirismo e exercício da medicina sem diploma competente. Não permitirei que a superstição e a ignorância me roubem proventos ameaçando a vida da minha clientela. O doutor haja conforme sua consciência, enquanto eu continuarei atuando conforme a minha. A entrevista está encerrada. O obstetra resfolegava de cólera, bateu à porta e saiu vociferando palavras iradas. Não receava ele perder a clientela, é certo, mas os lucros que auferia com esta. O seu era o problema da competição. Se podia comprar os serviços da senhora, tornar-se-ia lícito o seu ministério. Recusando-se servi-lo, transformava-se em exercício ilegal da medicina. Paradoxo dos trêfegos e ambiciosos. Dona Maria Leonor ficou prostrada, quase em estado de choque. A desagradável surpresa fora superior às suas forças. Cessada a inspiração que a dirigira com convicção, repudiando o ultraje à altura, caiu em si e foi acometida de justificados receios. Encontrava-se à borda da depressão quando experimentou o rocio de Arminda, animando-a sem palavras, conferindo-lhe coragem e valor. A humildade não prescinde dos valores morais que lhe servem de base de sustentação. Ser humilde não implica tornar-se vulgar, derrapando na covardia que lhe é o oposto.